um dia normal na Universidade de Florença quando uma jovem desesperada lhe apareceu à procura de ajuda. A rapariga de 21 anos recorreu aos dermatologistas Roberto Magli e Márcia Caproni para solucionar um problema que a preocupava há já 3 anos: transpirava sangue. O El Espanhol conta que os dois médicos, completamente surpreendidos, pormenorizaram o caso na revista médica Canadian Medical Association Journal. O que acontecia era que, sem feridas ou golpes, o sangue escorria pela cara ou pelas mãos da rapariga, principalmente enquanto dormia ou praticava desporto. Os episódios duravam entre 1 a 5 minutos. A jovem italiana foi diagnosticada com hematidrose, uma rara doença descrita pela primeira vez por Aristóteles no século II a.C., tal como recorda na mesma revista canadiana uma professora de História da Medicina na Queen's University, Jacqueline Daffin. A professora tem acompanhado o caso da rapariga italiana. No artigo que publicou na revista, Daffin separa os casos que encontrou na literatura médica antiga daqueles descobertos entre 1880 e 2017, já que estes últimos estão muito menos associados à mística e à religião do que os anteriores. Apenas 42 pacientes foram diagnosticados neste intervalo temporal, numa média de 1 a cada 3 anos, ainda que a grande maioria se concentre nos últimos 5 anos. Jacqueline Daffin analisou rigorosamente os 28 casos encontrados entre 2004 e 2017 e descobriu diversas características presentes na maioria dos pacientes. Por exemplo, existem casos em todos os continentes exceto na América do Norte. A maior parte dos diagnosticados são mulheres e são sempre jovens. A mais nova tinha apenas 14 anos. A variável que mais mudava de um doente para outro era o local do sangramento, desde a cara, o couro cabeludo, os olhos, as orelhas, as costas e as extremidades. A rapariga transpirava sangue enquanto dormia ou quando fazia desporto. Metade dos pacientes sofria de estresse psicológico grave, acompanhado, por vezes, de depressão ou ansiedade. A maioria revelou ter sentido humilhada durante o processo de observação dos médicos para confirmar a veracidade dos sintomas. Ainda que não existam registros de nenhuma morte provocada pela hematidrose, todos os relatos médicos destacam o tremendo medo que esta doença provoca nos doentes. A professora acaba por concluir que, apesar de a literatura médica atual confirmar a existência da doença, ainda existem várias dúvidas sobre a mesma, que atribui a associação deste problema. Durante séculos, há um mistério religioso. Isto acontecia devido a passagens no Evangelhos de São Lucas e São Marcos. De repente, quando Jesus estava a rezar no jardim de Getsemane, começou a suar sangue. Muitos dos doentes são por isso muitas vezes considerados santos. No caso desta jovem italiana, os médicos descobriram que sofria de depressão e ansiedade, receitando simultaneamente antidepressivos e propanolol, um beta-bloqueante que diminuiu em larga escala o sangramento, mas não o eliminou.